Bom, é isso, senhores. A gente está seguindo o nosso trabalho e os haters estão seguindo o trabalho deles de nos hatear. Eu acho que talvez, à medida que o tempo for passando e tiver mais fascículos, acho que outras e outras reações vão sobrevir a estas. E eu não espero nada de interessante. Eu sinceramente, acho que o debate público na internet no Brasil está morto. Eu acho, assim, tipo... Desde o Orkut? No Orkut era bom. Pior que é. No Facebook era bom. No Orkut, até já o Face já era um pouco pior. Mas o Orkut era legal, tinha aquelas comunidades. Mas eu digo assim, depois a coisa se tornou mas o Instagram, assim, ele realmente prejudicou. Demais. Minha perspectiva, prejudicou demais o debate político em todo mundo. É. Porque é uma rede imprópria ao debate político. Ao passo que o Facebook e o Orkut eram desenvolvidos para que houvesse debate, para que houvesse discussão, e que a discussão fosse pública, por escrito. Uhum. E o Twitter também é completamente inapropriado, porque ele reduz tudo a silogismos ridículos. Uhum. O Orkut e o Facebook tinham verdadeiramente debates interessantes acontecendo o tempo todo. Não, do Orkut, assim, eu conheci boa parte da direita lá dos old school, basicamente do Orkut. Agora, como fazer isso no Instagram? Não é possível. Tinha duas comunidades do Olavo de Carvalho que eram muito boas. Era a comunidade oficial do Olavo de Carvalho, a comunidade do padre Luiz Felides, depois ele se tornou padre da igreja ortodoxa, olha só. E ele tinha uma grande comunidade bem agitada, com muita gente ali. E depois criaram uma outra comunidade das pessoas que foram expulsas da comunidade do Olavo, porque o Olavo era um sujeito bem ortodoxo em relação a si próprio, então ele não gostava que as pessoas fizessem certos questionamentos, que ele ficava com raiva. E daí criaram uma outra comunidade, Olavo de Carvalho do B, na qual eu conheci muitas pessoas interessantes. Algumas pessoas que depois se tornaram lideranças de um outro movimento político, um movimento pequeno, mas que está aí, que existe, que é o Sol da Pátria. Foram todos eles de Orkut. Conheci muita gente no Orkut. O Constantino aparecia no Orkut. Teve uma longa polêmica, Olavo versus Rodrigo Constantino no Orkut. Muitas coisas no Orkut. Eu gostava daquela rede social. Depois acabou. Aí vieram outras que... Só que as que vieram são cada vez mais impróprias sabe, o debate público. Elas não têm os mesmos mecanismos, assim. Elas não são feitas com a mesma direção. O Vinícius está me perguntando uma coisa aqui no chat. Se eu me considero o mais heterodoxo economicamente do MBL? Acho que sim. Eu acho que isso se deve ao fato... Não, que isso assim, merece sempre as devidas qualificações, porque as pessoas realmente não entendem as coisas. Às vezes eu falo de algumas intuições que eu tenho de economia e a galera fala, é coisa de esquerdista, isso é esquerda. Não é, minha gente. Existem muitos posicionamentos em economia que não é só a esquerda socialista e a direita neoliberal. Há vários outros posicionamentos. Inclusive, dentro do guarda-chuva do conservadorismo, existem críticas ao neoliberalismo. Elas estão dentro do conservadorismo. Desde o princípio. Quando a Margaret Thatcher assume a dianteira do Partido Conservador Inglês, ela promove uma transformação muito profunda no programa do Partido Conservador Inglês. O Partido Conservador Inglês, durante muitas décadas antes da Thatcher, não se vinculava a uma ortodoxia neoliberal. Não havia neoliberalismo ali. Então você tinha aspectos do Partido Conservador Inglês que eram muito comunitários, eram muito ligados até a uma certa economia rural, eram mais próximos da velha aristocracia inglesa. E tudo isso passa por uma transformação a partir da Margaret Thatcher. Esse é um fato que não é uma opinião, isso é um consenso. As pessoas que escrevem sobre o Partido Conservador Inglês, todas elas indicam a transformação, o ponto assim de corte fundamental, que foi a liderança da Thatcher. O fato dela se tornou a premier da Grã-Bretanha durante muito tempo e realmente transformou o partido. E aí, depois, o Partido Trabalhista veio na mesma esteira. E ele é também transformado num sentido mais neoliberal do que antes. Agora, já é uma tentativa de retornar para algumas coisas, tem críticas internas. Então, assim, isso não é minha opinião, isso são fatos. A ideia de que toda noção, de que qualquer tipo de restrição à plena liberdade do mercado implica necessariamente um posicionamento de esquerda, essa ideia é falsa.
Não, simplesmente não é assim. Você pode anunciar vários casos em que existe doutrina sobre isso que não é de esquerda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Durante muito tempo, a escola predominante de economia na Alemanha, mais importante escola de economia na Alemanha, foi o chamado ordoliberalismo. E o que eles denominavam de economia social de mercado. O que era isso? Isso era uma escola de economia que era liberal, mas que não era o neoliberalismo reaganista e thatcherista. Era uma outra coisa. Se baseava em outros princípios, em outros autores. Tem um cara que foi traduzido pela Calouste Gulbenkian, um economista chamado Eucken, que escreveu sobre essa economia social de mercado, sobre o ordoliberalismo. Então você tem grandes economistas ali indo nessa direção, uma direção substancialmente diferente do que aconteceu nas reformas liberais a partir da década de 70 e 80. E isso é considerado de direita, isso é considerado conservador. Esse é um exemplo. Se você pega a própria história cultural da Alemanha e remonta um pouco mais atrás, você puxa um pouco mais para trás, você vai ver que eles tinham uma escola econômica chamada de Escola Nacional Alemã. Era a Escola de Economia Nacional Alemã, que enfatizava o quê? Que enfatizava um poderoso papel indutor, para usar aí o termo que o Zanini usou, do Estado sobre a economia, notadamente sobre a indústria. Então a relação entre indústria e Estado na Alemanha tinha uma conectividade diferente, muito diferente da que tinha, por exemplo, nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que sempre foi vocacionalmente um país muito mais livre no que se refere a relações trabalhistas e outras coisas. Então, esse tipo de pensamento existe dentro da direita, existe dentro do conservadorismo. Não é uma coisa estranha ao conservadorismo. Ah, é uma coisa de esquerdista. Não é, realmente não é assim. Então, não sejamos simplistas, entendeu? E olhe que assim, eu não sou especialista disso. E ainda assim eu sei que essas coisas existem. Então, assim, se as pessoas que dizem que tem leitura em economia não sabem disso, eu acho que tá um probleminha com elas, né?